Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia e ontem o Bahia, campeão da Copa do Nordeste 2025. E agora a gente vai ver o que falaram disso no Sport TV. Veja aí. Na verdade, é como se a final não tivesse de fato acontecido, né? A distância foi muito grande. Se você somar os dois jogos, termina com 9-1 agregado, mas mais do que isso, assim, sem que a gente em algum momento algum tivesse tido a sensação de que o resultado poderia ser outro, né? Não pela diferença na final, porque aconteceu do Bahia, que hoje é economicamente a grande potência do Nordeste, pelo investimento que faz o Grupo City, que nem chega quebrando a banca, né, do Bahia, mas elevando muito a capacidade de investimento do Bahia. Ele é a grande força do Nordeste e aconteceu pelo cruzamento, pela forma como a coisa se encaminhou e também por méritos do Confiança, mas acabou fazendo um duelo contra uma equipe que está na Série C, então você tem um nível de desequilíbrio ali que acabou se manifestando de maneira muito forte na final. Quando o Bahia faz o 4-1 no primeiro jogo, essa volta, o Confiança foi para a Fonte Nova sem saber muito bem se ele se defendia de uma nova derrota ou se ele se expunha para buscar o placar, não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, o Bahia sobrou. O Rodrigo Nestor tem um sapo que virou de estimação, não é que ele tem um sapo, é que na casa dele começou a aparecer um sapo. Tu visita toda noite. Imaginamos que seja o mesmo sapo, né? Vocês têm como identificar que o sapo é o mesmo, mas enfim. E aí ele fez postagens na rede social, botou lá um pratinho com água para o sapo. Então, tem os animais de estimação da casa do Nestor, não sei se cachorro. Ah, não é para o sapo, não, né? Tem a água já lá e o sapo vai lá e deixa lá e faz dali, daquele pratinho, a sua lagoa. Isso, exatamente. Tem até um post aqui em que o Nestor diz, na moral, é todo dia isso. Você é desaforado, né? Enfim, depois postou outros vídeos que apareceram. Não se incomodou, não. Não. E a brincadeira é que a virada de chave dele no time do Bahia se deu a partir do momento que esse sapo apareceu. O sapo deu sorte. Dominou, né? A chegada do sapo, a subida de produção dele, a melhora técnica dele dentro da equipe, né? O cara treina pra caramba, né, Grafite? Corre, rala, sua, mas é o sapo. É o sapo. Hoje ele fez uma grande jogada no lance do primeiro gol. Né? Se projeta ali pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e cruza para o gol do Thiago. Uma ótima jogada do Nestor, que é um meia que não é hoje, não inicia jogos quando o Bahia joga com a sua formação titular, com seus 11 jogadores principais, mas é um jogador que dá opções importantes para o Rogério. Agora, na parte menos folclórica das entrevistas, né, tirando as brincadeiras, quando o Everton Ribeiro fala que o Rogério rodou o grupo, a diferença que o Mansur citou fica ainda mais acentuada, né? Quer dizer, o Bahia nem precisou desgastar os seus titulares para fazer essa diferença gigante. Muito por conta do resultado do primeiro jogo, né? Nós estávamos acompanhando a transmissão e no começo da transmissão, quando o Bahia marca o segundo gol, o Cabral Neto, que era comentarista junto com o Dani Moraes e o Denis na transmissão narradora, ele fala que parecia a continuação do jogo da quinta-feira. Que teve um intervalo ali de 2 dias e meio e continuou o jogo, né? Realmente o Bahia não deixou o Confiança jogar. Mas eu não sei se vocês pensam assim, mas na abertura do programa, quando o Mansur fala do investimento do Bahia, eu acho que o Bahia hoje se destaca muito mais pelo planejamento, né? Pelo que vem fazendo, né? Pela autonomia que o Rogério tem. Eu estive lá em Salvador a semana passada no jogo contra o Fluminense e conversamos lá com os dirigentes, né? Com todo mundo lá. Eu acho que o planejamento, como está sendo seguido o trabalho, o Rogério já passou por situações delicadas no Bahia nesses 2 anos e meio que ele está no Bahia, se não me engano, e teve o voto de confiança, a cobrança do torcedor. Acho que o projeto hoje se sobressai muito mais sobre o investimento. O investimento é importante, né, para a montagem do elenco, para a manutenção do elenco, mas acho que o projeto do planejamento do Bahia vem dando resultados. Lembrando só que o Everton Ribeiro está interessado em renovar, né? Foi outra confirmação que ele fez aí nas entrevistas. Ele é hoje quase como um rosto dessa etapa do Bahia, né? O jogador mais simbólico dessa etapa que o Bahia está vivendo. Só lembrando que os 4-1 do jogo de ida já tinham sido feitos com muitos jogadores sendo poupados, né? Luciano Juba não jogou, Ramos Mingo não jogou, Caio Alexandre está fora, né? Há um período, o Everton Ribeiro não jogou o primeiro jogo. Com os convocados, né? Além dos jogadores, do Jean Lucas está na seleção brasileira, acho que o Santiares também foi, né? Isso. O Bahia jogou na quinta com o Fluminense, jogou no domingo contra o Mirassol
E jogou na quinta contra Isso, no o... meio da semana com Confiança. E hoje a volta. sábado, novamente. Quinta-feira. Foi como se o jogo com Confiança foi dia 3. Quarta-feira, claro. Senão hoje é sábado. Quarta-feira. Foi No dia do jogo da seleção. A seleção foi quinta, dia A 4. seleção jogou na quinta. Ah, então é isso que eu tava dia nessa 3, dúvida. É verdade, foi na quarta. E agora vai ser o contrário, né? Como a seleção joga terça, próxima terça. Aí quarta. quarta tem. nos dias seguintes, Aí tem a Copa do Brasil, né? Uhum. O jogo do Bahia com o Fluminense é na quarta-feira, dia 10. O jogo no Maracanã. É o jogo da volta, o Bahia tem vantagem. Acho que é o que mais jogou na temporada é o Bahia, né? O clube que mais jogou na temporada. Porque os clubes do Nordeste, além de. Ele jogou a pré-Libertadores, o Bahia. O Bahia jogou pré-Libertadores, o Bahia jogou mata-mata, playoff de Sul-Americana, porque ele foi terceiro do grupo dele. Mais 2 jogos. E além da questão dos clubes do Nordeste, que tem a Copa do Nordeste junto aos estaduais. Ainda que nos estaduais, as fases iniciais, em muitos jogos, não se use a principal formação. Mas o Bahia, como clube, o time entrou em campo um número de vezes. Até tentar achar o número de vezes total aqui para dar o número exato. Mas é um absurdo a quantidade de jogos. Já aconteceu um fenômeno parecido com Fortaleza, né? Fortaleza chegou à final da Sul-Americana, acho que no mesmo ano em que avançou algumas fases também na Copa do Brasil. Isso, né? é verdade. Que fez Foi a final longe também na Copa do Nordeste e virou perde a final, né? Isso. Perde a final, é verdade. E tem o fator da logística também, né? Os clubes do Nordeste é muito mais difícil, né? O fator de logística, principalmente nas viagens internacionais. Se não tiver o voo fretado, normalmente tem que vir até São Paulo ou Brasília para fazer o voo para outros países. E no caso da Sul-Americana, mais complicado ainda por conta que são clubes que normalmente não são na capitais dos países, né? Tem a viagem também ao interior também, então tudo isso pesa bastante. Isso, curiosamente, nesta temporada melhorou um pouco, né? Os clubes do Nordeste, porque você tem 2 de Salvador, 2 de Fortaleza e o Sport Recife. Né? Então tem momentos em que Bahia, Vitória, Fortaleza e Ceará não precisam viajar, né? Porque vão jogar contra o rival local. Não estava sendo comum. O Bahia já fez 61 jogos na temporada. Ele fez 44 jogos, 44 partidas até a parada da Copa do Mundo de Clubes e agora na volta já fez 17. É o número que clubes europeus bem-sucedidos vão fazer, aqueles que vão avançando em Copas. O número porque dá para dar médio, na temporada. Que vai jogar Copa, que vai... Né? Porque um time europeu que vai à final da Champions, por exemplo, se você tem uma liga de 20 times, você faz 38 jogos, na Champions você fazia 13, agora você faz 15, né? Então dá 53, mas as Copas, muitas Copas na Europa são em partida única, você chegar em 60. Você vai passar de 60, na temporada inteira, né? Só vai passar de 60 se você tiver 2 Copas no país, 2 Copas domésticas e você for até o final das 2. Isso, mas estamos falando de uma temporada completa. Isso, uma temporada altamente bem sucedida. O Bahia fez esse número de jogos aí, faltando 3 meses para acabar o ano. Isso. É muito jogo. É muito jogo. E não tem claro que tem um elenco qualificado, mas não tem um elenco com tantas opções assim para ficar rodando. Tanto que o Bahia... tem que botar os garotos, né? A Gabriele Gomes aí na reportagem brinca até com o Thiaguinho, que ela menciona? O Thiago foi uma marca 2 gols. 3 gols, né? 3 vai gols. pagar o churrasco, Everton Ribeiro foi gentil, não pagar não precisa ainda, tá no começo da carreira. Passa só uma vergonha lá, canta uma musiquinha e tal, tá tudo certo. Né? Se a gente pensa assim, o Bahia hoje é campeão do Nordeste, o Bahia é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Né? Se você pensa sob o ponto de vista do projeto do Bahia, que gradativamente vai subindo degraus, é uma temporada que vai atendendo ao que se imagina pelo nível de investimento. Agora, por saber o que tinha do outro lado, eu imaginava o Bahia com uma dificuldade natural que alguém ia ter na fase de grupos da Libertadores, porque o Bahia acaba caindo num grupo que era muito desafiador com o Internacional, com o Atlético Nacional e com o Nacional do Uruguai. Ele acaba ficando em terceiro, mas eu imaginava que o Bahia pudesse ter um caminho. Eu não sei como seria administrar isso. Estou falando no papel em termos de potencial do grupo. Eu imaginava o Bahia caminhando mais na Sul-Americana, né? Que ele acaba o playoff, ele cai contra o América de Cali. Contra o América de Cali. Ele cai contra o América. E eu imaginava que o Bahia ali pudesse passar e
prosseguir numa competição internacional. Não aconteceu, pode até ter sido melhor para as disputas domésticas de brasileiro, e Copa do Nordeste eu acho que ele era bem favorito mesmo. Mas eu acho que fez uma boa fase de grupos, porque teve a chance no jogo contra o Nacional em casa de sacramentar a classificação e acabou perdendo, né? E depois vai jogar lá, perde e decide que o Internacional não consegue, mas teve a chance de sacramentar em casa. E tudo isso que vocês falam aí aumenta a expectativa do torcedor, né? O torcedor do Bahia ficou frustrado com o desempenho nas competições internacionais. Gostaria de ter passado de fase na Libertadores ou seguido... Acho que o fato de não jogar com frequência a Libertadores pesa bastante nesse momento, viu, Marcelo? Você não jogar, e o Rogério fala isso no começo da temporada, é importante jogar a Libertadores anos seguidos para você ir pegando essa experiência de jogar certos jogos. Eu acho que faltou isso pro Bahia em determinado momento na Libertadores. E aí essa Copa do Nordeste aí ficou com aquela pecha de obrigação, né? Embora a gente fale muito isso por causa da final, mas o Bahia eliminou 2 times de Série A no caminho. O Bahia passa pelo Ceará na semifinal, pelo Fortaleza nas quartas. Eu acho que é o jogo para marcar a Copa do Nordeste pro Bahia foi contra o Ceará, que foi no último minuto, no último lance, um jogo muito truncado jogando na Arena. Só um detalhe que ele falou, o William José falou sobre o Thiago, né, que é o nome dessa final. 3 gols, né? Isso é algo que o Bahia pode tirar para a temporada. Ele já vinha treinando os jogos do Bahia, enfim. Porque o Bahia tem se caracterizado por vezes como um time que tem tudo muito estruturado no seu jogo, controle sobre os adversários, produz oportunidades. Nem sempre ele é um time que consegue transformar isso em gol, né? O Lúcio Rodrigues, que em tese vinha, hoje ele é um jogador que quer jogar mais pelo lado, né? Vem pedindo para jogar um pouco mais pelo lado, embora o Rogério às vezes ainda o utilize como centroavante. E o surgimento do Thiago pode ser uma esperança nesse sentido. Ele ficou com muita personalidade nos jogos que vem entrando.